Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para mais um vídeo aula. Dessa vez estudaremos o primeiro trimestre de 2024. E nesse primeiro trimestre de 2024 nós vamos estudar temas relacionados à igreja. E quem é o comentarista desta lição é o pastor José Gonçalves, comentarista teólogo de bastante destaque no Brasil, escritor da nossa PAD, escritor de lições, e ele estará então conosco nesses dias, nesses 3 meses, falando sobre a Igreja de Cristo. E para falar da Igreja de Cristo, nesse assunto, desses 3 meses, desse trimestre, a lição é o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O nosso texto áureo está registrado em Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, em Atos 2:38. E a verdade prática: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Hoje, dia 7 de janeiro de 2024, estaremos estudando a lição de número 1. E conosco, aqui, o nosso parceiro do programa, o evangelista irmão Wesley Rodolfo, nosso professor também da nossa faculdade. A paz do Senhor, irmão Wesley. A paz do Senhor, pastor Gesiel Costa, a paz do Senhor, assinantes do canal EBD. É bom estar aqui com vocês nesse ano de 2024, que se inicia inclusive, e a nossa escola bíblica dominical não para, né? A gente acabou de terminar um trimestre e também junto com o trimestre o ano, e já estamos aqui nós novamente para esse ano de 2024, nessa primeira aula da Escola Bíblica Dominical. Quero desejar a todos um feliz ano novo e que possamos ter um ano produtivo de ensino da Palavra de Deus. Bom, essa que nós vamos falar da origem da igreja, nesse primeiro trimestre, com o nosso querido pastor José Gonçalves. Agora, o nosso objetivo nesse trimestre é trazer luz para os professores, né? Não vamos fazer aquele comentário exaustivo de cada ponto, de cada lição, mostrando assim conhecimento teológico, cultural, histórico que cada lição requer, mas pelo menos trazer aqui algo mais didático, que é a proposta desse trimestre, né? Isso, algumas dicas, inclusive, de abordagem, né, dos temas e tópicos específicos, e até dicas, né, de literatura, onde encontrar subsídios para que a nossa aula seja enriquecida. Então esse é o nosso propósito aqui nesse trimestre, acredito que será bênção para todos nós. Então, professores e alunos que estiverem interessados, fiquem atentos aí que nós estaremos dando muitas dicas dessa parte. Então vamos lá, a nossa lição de hoje fala primeiramente sobre a origem da igreja, né, que é o título. E esse primeiro tópico aí é o plano de Deus na Bíblia e na história. Então, nesse tópico, o professor deve ter um conhecimento abrangente aí da Bíblia, porque tanto no Antigo quanto no Novo, nós temos aí o plano de Deus mostrado para a família, não é mais? Isso vai começar, inclusive, do Antigo Testamento, onde o autor vai nos chamar a atenção para o ajuntamento que era feito, inclusive, na Antiga Aliança, de Deus separar um povo, de Deus se manifestar na congregação, e ali no Antigo Testamento nós já vemos essa manifestação e a própria identidade de Deus sendo revelada em um povo específico, que não deixa de ser inclusive uma separação que vai ser mais emoldurada, é claro, no Novo Testamento, mas ali no Antigo Testamento nós já temos alguns indícios de como isso funcionaria e o que seria então esse mistério de Deus revelado, que é como Paulo vai tratar aqui na Epístola aos Efésios, né? Exato. Então, nesse primeiro ponto aí do primeiro tópico, a ideia geral, professor e alunos, o ajuntamento, como disse o mestre. No Antigo Testamento, a ideia de igreja, ela vem com essa palavra em carral, que é do hebraico, significa ajuntamento, que é uma assembleia.
O que é uma assembleia? Um ajuntamento de pessoas, um grupo de pessoas. Claro que no Antigo Testamento esse ajuntamento de pessoas era o povo de Israel, né? Mas eles, quando juntavam todas as tribos, era uma assembleia, era um ajuntamento que origina aí a palavra carral, né? E havia esse ajuntamento e na verdade, era uma separação. Deus separou, por exemplo, a nação de Israel, como nós vimos no trimestre passado, essa separação de Israel não tem nada a ver com uma exclusividade da salvação apenas para ele, né? Apenas para a nação de Israel, mas com a finalidade de apresentar o próprio Deus às outras nações. Então Deus escolhe um povo para que esse povo seja peculiar, para que esse povo lhe seja próprio, né? Para que esse povo então apresente as características de Deus. Qual que é a ideia de Deus separar um povo? Se tornar conhecido de todos os povos. E esse povo então seria o povo de Israel, o qual deveria apresentar esse Deus então a todas as outras nações. Sim, então Israel ele foi separado para um cumprimento específico. E ele tinha leis, um ajuntamento de tribos ali, de uma nação, que era separado para cumprir leis específicas, né? As leis cerimoniais, leis civis e leis morais que diferenciavam ele dos demais povos, das demais nações que não obedeciam às leis do Senhor e caminhavam por caminhos pecaminosos distantes do Senhor. Isso, e nós podemos ver, inclusive, quando Deus, esse ajuntamento e essa separação, nós vamos ver de forma mais específica a partir do deserto, né? Quando Deus chama o povo do Egito, e ali no Egito Deus tira Israel com mãos fortes, e aí o leva para o deserto, e no deserto há uma série de revelações de Deus, e uma das coisas que Israel levava como característica, que o diferia de outras nações, é que Israel tinha um Deus invisível, né? Que poderia ser visto apenas através do povo dele. E enquanto todas as outras nações tinham um Deus visível, porque era um Deus que era feito por imagens de escultura, por uma realidade onde você poderia ver e apalpar, até porque eram deuses feitos por mãos humanas, Israel tinha um Deus invisível. Só que Israel, muito embora tinha um Deus invisível, mas não tinha um Deus mudo, pois o Deus de Israel falava. E falava e se revelava a essa nação com o propósito dessa nação propagar então essa revelação de Deus a todos os outros povos. Então é por isso que nós temos essa separação ali já no Antigo Testamento. Mas também todas essas nações constituídas por família, né? Correto. É bom deixar claro aqui que todas as tribos e a nação de Israel é composta por diversas famílias. Inclusive na tribo de Levi nós temos a família de Gerson, família de Coré, família de Datã, de Abirão, de Arão, de Moisés, de Asaf. Cada uma tinha uma funcionalidade, né? Exato. Eram famílias que essas famílias unidas constituíam-se uma tribo, e todas as tribos unidas constituíam-se a nação de Israel. Tem um livro do Esdras Costa Bento, nosso teólogo da CPAD, que ele fala sobre a família no Antigo Testamento. Muito bom. É uma dica para os nossos professores. Exatamente. Aí, né? Esse livro dele. O doutor Esdras Costa Bento, né? A família no Antigo Testamento, sem dúvida nenhuma, terá ali grandes subsídios. Nesse segundo ponto do primeiro tópico, no Novo Testamento já aparece aí, além do comentário desse segundo ponto do primeiro tópico, a palavra-chave aí é a eclesia, ou eclésia, né? Alguns chamam de eclesia, que significa chamados para fora, que já é diferente do ajuntamento, que já faz uma referência a povos salvos, não é somente o ajuntamento de pessoas, mas está falando daqueles que são salvos. E os chamados para fora é fora do mundo, fora do sistema, né? O mundo sistema, né? O Novo Testamento, então, trata da palavra eclesia, e é uma palavra grega que traz essa ideia de alguém que foi chamado, tirado para fora. E o senhor já disse muito bem que o fora aqui não significa fora do mundo, mas do sistema mundano, né? E fora desse sistema mundano, então a igreja agora, que já não é mais constituída apenas de um povo específico, mas de todos os povos. É o que Paulo trata ali em Efésios ainda, capítulo de número 1, quando ele vai tratar acerca daquilo que eu já mencionei aqui, que é o mistério revelado, e ali Paulo vai então dizer que
toda a igreja é constituída por esses povos, né? De todas as nações. Por quê? Agora, o que nos difere e o que de fato nos faz ser povo de Deus tem a ver com aquilo que Cristo fez por nós e aqueles que recebem essa salvação. É por isso que ele trata do termo eleitos e predestinados. É bom fazer essa ressalva, porque ali está no plural, o que tira qualquer individualidade, ou seja, Deus estabeleceu a igreja para que a igreja então pudesse ser esse caminho, né? Claro que o caminho é Cristo, mas então Deus elegeu esse modelo, que é o modelo de igreja, para que então a salvação pudesse nos alcançar. Então, quando a Bíblia fala que Deus elegeu, o que foi que Deus elegeu? Significa dizer que Deus elegeu um indivíduo em detrimento de outro, mas que Deus elegeu esse mistério que foi revelado, que no caso é a igreja, para que então essa igreja pudesse ser ali o reflexo, ou refletir esse caminho de Deus aqui na Terra, que sem dúvida nenhuma é Cristo. Então, nesse segundo ponto aí do primeiro tópico, a palavra-chave que o professor deve buscar é a ideia ou o significado de eclesia. Chamados para fora do quê? E quais os objetivos desses salvos, né? Também com leis, não tão semelhantes às leis do Antigo Testamento, mas como leis agora, de liberdade, como Paulo fala. Permanecer na liberdade com que foste libertos, né? Libertos da questão das amarras do pecado. E ainda nesse terceiro ponto do primeiro tópico, a ideia ali, esse terceiro ponto aí, ele fala sobre a igreja na história cristã. E depois ele destaca aí, o destaque do nosso comentarista é que muitas igrejas, inclusive a Igreja Católica, ela diz que a igreja teve o seu início ali, a sua fundação no Papa, no primeiro Papa. Depois eles falam que Pedro foi o primeiro Papa, e a partir daí o papismo é estabelecido como uma autoridade máxima na igreja. Então a origem papal, a gente percebe isso. Agora, mas quando a gente vê na história, a gente não entendemos assim que Pedro foi o primeiro Papa, e também a relação dos papas, ela só aparece depois de 300 anos, 330 por ali, quando Constantino então entra na política da igreja para modificar as questões eclesiásticas. Mas antes de Constantino, a gente não vê essas figuras papais, inclusive no livro histórico que conta a história da igreja, né? Exato. Na verdade, como o próprio pastor José Gonçalves aqui vai dizer, que há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. E aí ele afirma que, evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Então, nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana, que afirma que o Papa é o sucessor de Pedro, mas não somente isso, que a igreja subsiste por essa sucessão, e que então este seria a maior autoridade eclesiástica e da igreja, por assim dizer. É claro que nós discordamos disso. Inclusive, a maior fonte de autoridade para nós protestantes que existe, falando aqui em termos gerais, eclesiásticos e da igreja, a maior autoridade é a palavra de Deus. É a Bíblia, ela é a fonte de toda a autoridade. Inclusive, o rompimento, inclusive o professor vai ter que buscar esses dados, né, para fazer com que esse ponto seja melhor desenvolvido em sala. Um dos rompimentos e uma das teses, inclusive, de Martinho Lutero é só a Escritura. Só a Escritura. Ou seja, a Escritura, ela tem autoridade máxima em todo e qualquer ritual e, portanto, ela é a principal fonte dessa autoridade. E não a própria igreja. E nem tampouco o próprio sucessor de Pedro, mas as Escrituras. Então isso é importante nós ressaltarmos aqui, porque aquilo que sustenta a igreja, o fundamento que foi posto é Cristo. E Cristo sustenta edificando a sua igreja através da palavra. E não somente isso, mas a palavra de Deus também é suficiente para a edificação
da igreja. Exatamente. E sobre a história da igreja, nós temos alguma literatura que o professor pode buscar essas fundamentações, a origem papal, a origem da missa, a origem da oração pelos mortos, tudo teve uma origem. E um livro bem fácil e simples de ler, um livro de bolsa do pastor Sebastião Leonel, onde ele fala a face oculta do catolicismo romano. Um livro de bolsa, mas muito bom para ajudar assim, sobre as origens de alguns dogmas, né? Fala um pouquinho do dogmatismo da igreja romana. Então aí por ali dá para ter uma noção de quando as coisas começaram a acontecer. E agora, nesse segundo tópico, a igreja como criação divina, quer dizer, a igreja ela está na mente divina, foi Deus quem criou a igreja, quem instituiu a igreja, porque a gente vê muitas pessoas dizendo que a igreja é criação humana, a ideia de homens que fundavam a igreja, então se classificam assim. Agora nós vamos olhar aqui pela Bíblia, quem criou foi Deus. Então vejam só no segundo ponto, no primeiro tópico, a igreja como ideal de Deus. Deus teve uma ideia, teve um plano, um projeto para a igreja, e então ele instituiu a igreja. E a palavra-chave, o assunto-chave nesse tópico aí que o professor deve desenvolver, nesse texto, é o mistério revelado. Essa é a palavra-chave nossa. Exato, o mistério revelado que nós já fizemos aqui menção. E Paulo vai tratar desse termo dizendo que isso aconteceu desde a fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo, melhor dizendo. O que traz para nós a ideia de que quando Deus elegeu isso, para que assim fosse, não existia ninguém, nem nada, só existia Deus, a Trindade. E que, portanto, essa é uma ideia original de Deus. Qual é o tema que nós estamos estudando nessa primeira lição? A origem da igreja. A origem da igreja, é claro que ela está em Deus. Foi Deus quem assim determinou, foi Deus quem assim quis para que a igreja então se tornasse uma realidade. Então, a igreja é um ideal de Deus, é uma ideia de Deus e, portanto, ela é ideal. E aqui nesse ponto nós temos inclusive a possibilidade de tratar com os nossos alunos em sala acerca da importância da igreja, porque muitos têm tratado a igreja hoje como um tema não tão importante assim, ou até desnecessário. A gente está vendo uma crescente, pastor Gesiel, daquilo que chamamos desigrejados, e os desigrejados o que tem em mente é exatamente isso, que a igreja não é necessária. Agora, se a igreja não fosse necessária, ela não seria um ideal de Deus, não teria nascido na ideia de Deus. Aquilo que homens criam, aquilo que homens fazem, algumas coisas que fazem por sua própria autonomia ou própria autoridade, pode ser sim desconsiderado ou desnecessário. Mas aquilo que Deus faz e estabelece jamais pode ser considerado algo de menos importância. Agora, se Deus achou que a igreja é importante e necessária, quem somos nós para dizer que ela não seja tão necessária assim? Exatamente. E depois a gente vai ver que a criação da igreja e os símbolos dela, né? Mais para frente as imagens, né? Como o corpo de Cristo, cada um de nós somos um membro, então não tem como se desigrejado, sou crente em casa. Exato. Nenhum membro do nosso corpo fica em casa. Subsiste fora do corpo. Subsiste fora do corpo. Então fica aí o mistério para os próximos pontos que iremos tratar. Agora aqui no segundo ponto, no segundo tópico, a igreja como uma realidade concreta. Era um ideal, era um projeto, mas depois ela veio ser uma realidade concreta. Ela existiu, apareceu em um momento, né? O texto fala que Jesus veio para o que era seu, que eram os judeus, que eles deveriam então pregar. Mas os seus não receberam, então nasce a igreja, ele escolheu um povo. Então você observa, irmão, quando ele diz assim, edificarei a minha igreja. Quer dizer, ele não fala de placa, não fala de nada, fala de salvos, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, esse era um projeto de Deus e para isso ele veio. Né? O texto de Paulo diz, para isso o Filho de Deus se manifestou, né? Para desfazer as obras do diabo, para transportar aqueles que estavam no reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, a ideia de eclesia, de chamado para fora, e a realidade da igreja sendo construída aí, né? Nesse segundo ponto. Exato. E aqui então nós temos a igreja tornando-se uma realidade. Ela surge na ideia de Deus, na mente de Deus, e aí Paulo vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus então manifestou, enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei.
E aí, então, a partir desse ponto, Deus ele passa a dizer, inclusive nós temos o testemunho bíblico que diz que Deus congregou em Cristo todas as coisas. Ora, nós estamos falando aqui da origem da igreja, que tem a ver com uma separação com o povo e com uma congregação. E Deus então congregou tudo e todos em Cristo. E é claro que ele está falando aqui daqueles que recebem o Evangelho. Isso torna-se uma realidade a partir de que Cristo vem à Terra, nascido sob mulher, porém a inauguração mesmo da igreja, a maioria dos teólogos entendem que a igreja ela foi inaugurada e passou de fato, né, a existir a partir do Pentecostes, né? Porque até então a gente não tem, por exemplo, nos evangelhos de Marcos, Lucas e João a palavra igreja. Nós temos em Mateus, quando ela aparece ali, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, por nos outros evangelhos não ter a palavra igreja, alguns entendem que ela foi estabelecida a partir, claro, de Deus, com o seu ideal, porém a inauguração dela só acontece, e aí por assim dizer, ela torna-se uma realidade a partir do Pentecostes, que é quando nós vemos ali a missão do Cristo sendo cumprida, quando ele morre, ressuscita, e aí ele envia sobre os discípulos a promessa do Pai, que seria então o revestimento de poder para aqueles discípulos, a fim de que eles pudessem então ser selados. E aqui nós temos então essa ideia de Deus tornando-se realidade a partir do Pentecostes, é o que afirma inclusive o pastor José Gonçalves ali no segundo ponto do segundo tópico. Terceiro ponto do segundo tópico. Dessa lição, exatamente. Então, a igreja do Pentecoste, ela nasce no Pentecoste, e a maioria dos teólogos diz isso, né? A maioria dos teólogos acredita que de fato nasce no Pentecoste, até porque a ideia de igreja, eclesia do grego, chamados para fora. Esses chamados para fora, como nós veremos nos próximos pontos, eles precisam de uma regeneração, uma santificação, uma separação, arrependimento, que é as questões que muitos teólogos, alguns teólogos, ele diz que a igreja ela aparece no Antigo Testamento, mas apesar disso, esses do Antigo Testamento foram só pela fé, mas a remissão só veio quando o Cordeiro apareceu. Quando o Cordeiro de Deus chegou e morreu e purificou, é que limpou os pecados de todos eles, mas eles foram salvos pela fé, acreditando que o Cordeiro viria. Então, a igreja ela nasce de fato ali no Pentecostes, por isso que quando o Senhor Jesus ele está com os discípulos, ele disse que não tinha edificado a igreja, ele fala no futuro, edificarei a minha igreja, quer dizer, estava para o futuro ainda, né? Porque a palavra edificarei é passiva de um futuro próximo. Ainda. Exatamente, perfeita, excelente observação, onde traz essa indicação de que a edificação da igreja e, portanto, a sua inauguração e instituição como tal seria num futuro próximo. E isso aconteceu, de fato, ali no Pentecostes. Maravilha. Agora, aqui no terceiro tópico da nossa lição, mas igreja como comunidade dos salvos. É o terceiro tópico, a comunidade dos salvos. Aí ele apresenta aqui no terceiro tópico, o primeiro ponto, falando de regenerados pelo sangue de Cristo. Então o professor vai observar 3 palavras-chave para esse primeiro ponto aí no terceiro tópico, que é a regeneração, a transformação e o arrependimento. O indivíduo que ele ouve a mensagem salvífica através da igreja, ele se arrepende dos pecados, ele é transformado, que é a palavra metanoia que aparece lá, né? Que é a transformação, e a regeneração, quer dizer, nasce de novo. E quem não nascer da água e do Espírito não pode, né? Ver o reino de Deus. Então, regenerados pelo sangue de Cristo. Então, de fato, prova que a igreja só nasce depois que o sangue de Cristo é derramado. Então, regenerados pelo sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que traz a regeneração para a igreja, né? Perfeito. E nessa regeneração, o que nós temos aqui? Nós temos um processo do Espírito Santo trabalhando em nós, que aí vai nos levar para, inclusive, o segundo ponto que o Senhor colocou ali, que é a transformação. A regeneração é Deus trabalhando em nós. Em nós,
tirando de nós coisas que ainda são restolhos, né, do mundo, e aí isso acontece de forma em que o Espírito, é aquilo que Jesus disse para Nicodemos, né, aquilo que é nascido da água e do Espírito, ali nós temos a regeneração, fomos nascidos de novo, fomos regenerados em Cristo, e portanto isso é algo que acontece. O que torna isso possível, evidentemente, é o sangue de Jesus Cristo, o que está relacionado intrinsecamente com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, isso é regeneração. O segundo ponto do terceiro tópico fala selados pelo Espírito Santo. Então, ele vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo, mas ele fala uma palavra aí, batizado em um mesmo Espírito, que é uma característica do corpo de Cristo, ou da igreja. Batizado em um mesmo Espírito, ele não está falando da imersão, do mergulho, do batismo nas águas. Mas está falando, por exemplo, aquele momento que o Senhor Jesus Cristo chegou sobre os discípulos e soprou sobre eles o Espírito de Deus. Ali não era um batismo com o Espírito Santo, mas era uma interação do Espírito. Então, batizado em um mesmo Espírito significa que a igreja ela está reunida em um só propósito, que é o propósito que Deus quer, que sejam as pessoas regeneradas, e que sejam salvas e que estejam em comunhão. É o propósito, batizado em mesmo Espírito. Significa esse ponto aí, a palavra-chave, o assunto-chave que o professor vai destacar é esse batizado em mesmo Espírito, né? Perfeito. E traz exatamente essa ideia que o senhor apontou aí, de ter o mesmo propósito e de ser batizado não em algo diferente daquilo que foi proposto por Jesus e pelo testemunho das Escrituras. O batismo, ele é em um só Espírito e, portanto, ele deve levar em consideração tudo aquilo que o Espírito inspirou através da sua palavra e tudo aquilo que Cristo disse através, inclusive, da autoridade, né, que envolve esse batismo. Então, o ponto aqui é exatamente esse que o professor deve observar. Nesse último tópico, irmão, é o terceiro ponto do terceiro tópico, o batismo de Cristo e do Espírito. Então, assim, o professor deve destacar aqui que o batismo com água é para arrependimento, para quem se arrependeu e deixou os pecados. O batismo no Espírito é o batismo mesmo, é aquilo que o Senhor diz, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E ser cheio do Espírito é uma outra coisa. O crente pode ser cheio do Espírito, sem ser batizado com o Espírito e até mesmo sem ser batizado em água, não é? Exatamente. E são duas coisas distintas e para nós isso daqui é algo que acontece sucedendo a salvação. Ou seja, o batismo de Cristo e do Espírito Santo, que aqui nós vamos detalhar nesse terceiro ponto do último tópico da lição, é exatamente esse, que é o revestimento de poder que fora dado aos discípulos. E o que é importante a gente destacar aqui, que para nós pentecostais, assembleanos, isso é muito caro. Jesus prometeu aos seus discípulos, mas não somente a eles. É o que Pedro diz no capítulo 2, verso 39 de Atos dos Apóstolos. Essa promessa diz respeito a quem? A vós, a vossos filhos, aos que estão longe, aos que estão perto e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, aquilo que inaugurou a igreja não serviu só para a inauguração, serve também para a própria subsistência, para a própria realidade e atualidade da igreja. Manutenção no sentido de que é isso que edifica e faz com que pessoas sejam poderosas testemunhas de Jesus Cristo para continuar a propagar o seu nome a todos os povos, por todo o mundo, conforme diz as Escrituras. Jesus não disse em vão: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele não disse isso em vão e também não serviu só para a inauguração. Nós temos que ser revestidos de poder para continuar a propagar a sua mensagem, porque tudo aquilo que fizermos tem de ser feito no poder do Espírito Santo. Por quê? É o Espírito Santo quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E não só o pecador. O Espírito Santo tem uma atuação plena
no sentido de que ele atua tanto naquele que está ouvindo a pregação, como naquele que está falando a pregação, que está pregando, porque esse é então uma testemunha eficaz do Senhor. De sorte que não há salvação de alma sem essa ação do Espírito Santo, nem para os que estão ouvindo e principalmente para os que estão falando. Nós dependemos do Espírito Santo e, portanto, isso é algo que deve ser buscado ainda em nossos dias hoje, é para a atualidade. Então, nós vamos chegando ao final da nossa lição, essa primeira lição do primeiro trimestre, falando sobre a origem da igreja. Algumas dicas de leitura aí, irmãos, quem quiser se aprofundar mais sobre a igreja, nós temos aí uma obra de Justo Gonzalez, Tradições Cristãs. Ele vai falar sobre as tradições da igreja, o período da igreja, um livro muito bom, que ele traz ali a história do pensamento cristão, como os cristãos dos primeiros séculos, segundo, terceiro, quinto, pensavam inclusive sobre a igreja. E uma outra referência sobre as questões dogmáticas e a origem até da divisão de algumas igrejas é Lições da História que Não Podemos Esquecer, de Abraão de Almeida. É um livro antigo, ele é de 93, mas que é muito bom e muito atual e que é válido também a pesquisa para os nossos dias atuais. Deus abençoe a todos aí, uma excelente abertura de trimestre para todos nós, que essa primeira aula seja ali algo que faça os nossos alunos ficar com um sentimento de quero mais, né? E que todos os professores aí tenham êxito e que Deus possa usar a instrumentalidade de cada um deles para edificar os nossos alunos, bem como toda a igreja. Maravilha, e ficamos por aqui. Professores, na segunda lição traremos mais subsídios, mais dicas de os textos principais, pensamentos-chave de cada tópico e algumas dicas de leitura para que você possa montar sua aula e dar uma excelente aula. Deus em Cristo os abençoe e até a próxima aula.